Bem-vindos ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo da modelagem de Bernardinho. Para quem não sabe o que é modelar alguém, é justamente o ato de extrair as principais características de uma pessoa, que poderão servir para você. Entenda que modelar não é copiar, mas sim se inspirar. Fique até o final do vídeo e aprenda os códigos da liderança e do treinamento. Então, vamos para a modelagem? Quem é Bernardinho? Bernardinho é o apelido de Bernardo Rocha de Rezende, nascido em 25 de agosto de 1959, sendo um ex-jogador e treinador de voleibol. Ele é considerado um dos treinadores mais vitoriosos da história do esporte, acumulando mais de 30 títulos, entre eles 4 medalhas olímpicas, sendo 2 de ouro e 2 de prata. Além de ser reconhecido pelo seu sucesso no esporte, Bernardinho também é formado em economia e é autor do livro Transformando o Suor em Ouro. Dentre os principais ensinamentos de Bernardinho, podemos destacar que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Preparação extrema é o que nos faz suportar as pressões e tensões das grandes competições. Estar continuamente se preparando, manter-se atualizado e observar o que há de novo, são o preço a pagar pela excelência. Um dos princípios mais caros dos atributos de liderança é não desistir e seguir em frente, apesar dos obstáculos. É importante criar dificuldades para os que têm talento. As facilidades os limitam. O verdadeiro líder deve se manter sempre atento aos seus colaboradores. A verdade é que pessoas comprometidas fazem toda a diferença. Embora os números não mintam, eles não dão todas as respostas. Campeões se sentem confortáveis no desconforto constante da preparação. Acredito piamente que é preciso criar situações de desconforto para tirar o melhor das pessoas. Deve-se exigir mais de quem tem mais a dar. É fundamental conhecer as pessoas para motivá-las. Existe 2 tipos de dor, a dor da disciplina e a dor do arrependimento. Garanto que a dor do arrependimento é a mais dolorosa. Opte pelas pessoas certas, e não pelas mais talentosas. A maior tristeza não é a derrota, mas não ter a oportunidade de tentar de novo. Não vejo na conquista da prata um fracasso. A traiçoeira armadilha do sucesso é um alçapão em que costumamos cair quando, embriagados por eventuais êxitos, passamos a nos achar melhores que os outros, quando não invencíveis, e nos afastamos da essência do sucesso que é a preparação. Ser bom não é o mais importante, e sim estar bem preparado. É fato. O favoritismo pesa. Quando termina uma Olimpíada, já se inicia o trabalho para outra. O essencial é se reinventar e mudar o time que está ganhando para continuar vencedor. Trabalhe a perseverança e a obstinação, não desistindo nem recuando diante de obstáculos. O sucesso pode ser visto como um edifício construído a partir da superposição de blocos de pedra. Sucesso é o estado de espírito, resultante da consciência que você tem de haver se empenhado para ser o melhor que é capaz de ser. O planejamento deve visar a metas factíveis, ambiciosas, mas realizáveis. Se não for assim, as frustrações virão inevitavelmente. As dificuldades, as noites em claro, as angústias, os desapontamentos por derrotas inesperadas, tudo isso consome, mas, ao mesmo tempo, amadurece, dá experiência, contribui para o aperfeiçoamento pessoal e profissional. Deve o treinador ser mais amigo do que líder? Não creio. A popularidade não deve, no entanto, ser sua prioridade. O foco deve estar sempre no bem coletivo. Estudar, ler, observar, questionar constituem um processo de preparação. Boas performances dependem de conteúdo que é fruto da preparação, e de entusiasmo que é fruto da paixão. A boa equipe tem de estar física e tecnicamente preparada. Se você é um líder realmente duro e exigente, seu próprio sacrifício serve como fonte de motivação, pois demonstrará que a equipe não está sozinha. Administrar diferenças, fazendo com que se harmonizem e se complementem, e essa é uma das tarefas mais árduas do treinador. A verdadeira crença do chefe, no potencial de seus colaboradores, faz com que eles aumentem sua produtividade. Ninguém é excepcional o bastante para fazer sozinho o que deve ser feito em equipe. Não prometa o que não pode, ou não pretende cumprir. Entenda a importância de todas as peças, mesmo as consideradas menos importantes. Oportunidades normalmente se apresentam disfarçadas de trabalho árduo, e é por isso que muitos não as reconhecem.
é de minha natureza procurar aprender com os próprios erros, embora sinceramente, prefiro aprender com os erros alheios. Buscar causas, analisar equívocos, tudo para evitar que as falhas se repitam. Sucesso é consistência em performance de excelência, é produzir resultados ao longo do tempo. Lute contra a acomodação, desafiando os limites pré-estabelecidos. Falhe ao planejar, e estará planejando falhar. A vaidade é um grande obstáculo, na busca do crescimento e na formação do verdadeiro time. É bem mais difícil manter um time na liderança, do que tirá-lo lá de baixo. Para se conquistar alguma coisa, é preciso trabalhar e suar muito, com uma dedicação que exige sacrifícios, é tentar esticar a corda, até o limite que cada um imagina ser o seu. Creio que o potencial das pessoas vai muito além daquele em que elas próprias acreditam. Quando analiso um jogador, não foco naquilo que eu sei que ele não sabe fazer bem, e sim na maneira de ajudá-lo a explorar e ampliar seu potencial, tentando estabelecer no dia a dia da preparação um processo constante de feedback. Fui buscar nas outras seleções o que havia de melhor, e criei para a nossa um ideal quase utópico. Queria a força das cubanas, a estrutura tática das americanas, o bloqueio das russas, a técnica das chinesas e a defesa das asiáticas. Hoje, mais do que nunca, abomino a falta de preparo. Quem não se qualificar para o que pretende ser, quem não conhecer a fundo o que faz, tem tudo para colher mais adiante o revés e a decepção. Uma das obrigações fundamentais do treinador é ter conhecimento de como o jogador pensa, como ele sente, quais são as suas expectativas e seus limites. Muitas vezes, acomodado em limites pré-estabelecidos, o jogador pode não responder como deveria ao que exigimos dele no treinamento. Não é preciso ter sido um grande jogador para se tornar um bom treinador. O treinador só brilha com o brilho dos seus atletas. A grande vitória de um treinador é tocar a alma de seus atletas e contribuir para o seu desenvolvimento. O objetivo maior de quem treina uma equipe é desenvolver talentos. Muito mais do que ensinar, é ajudar a aprender. É preciso também ocupar espaços, caso contrário o adversário pontuará. Ao menos num ponto, os treinadores pensam iguais, em só talento, sem inconformismo e insatisfação, não se dá um passo à frente. A única forma de se manter à frente em qualquer área é dedicar-se ao processo de preparação, com pelo menos o mesmo entusiasmo do segundo colocado. Entenda que a condição de favoritismo atribuída a nós por outros deve servir como sinal de alerta, para redobrar a atenção com os detalhes da preparação. O que o placar ia dizer dependia também do adversário, mas dar tudo pela vitória dependia só de nós. É importante que os primeiros da classe se preparem com a mesma intensidade daqueles que os perseguem, caso contrário serão alcançados e provavelmente ultrapassados. Sucesso é o resultado da soma de talento e determinação. Todos queremos ter pessoas apaixonadas em nossas equipes, que produzam com intensidade máxima aquilo que se propõem a fazer. Todos os dias, ao levantar, piso na minha vaidade para que ela não me desvie do meu caminho. A escolha das pessoas certas e o trabalho em equipe são passos fundamentais para desempenhos de alto nível. A consciência de que a interdependência e a complementaridade das funções entre as peças tornam o trabalho coletivo eficaz, e é o que gera o verdadeiro brilho da equipe. Não acredito que se possa definir a melhor forma de se liderar, existe apenas a forma de cada um. A transparência deve ser um atributo dos líderes, assim como sua integridade. A confiança é o pilar mais importante de sustentação de qualquer relacionamento. Portanto, sem confiança não há comprometimento verdadeiro. A única liderança que se sustenta com o tempo é a liderança pelo exemplo. Portanto, faça e inspire pela ação. Quem está no comando deve reconhecer suas limitações, suas responsabilidades e avaliar o próprio desempenho, de preferência sendo mais rigoroso consigo mesmo do que com os outros. A autocrítica é fundamental. Cada dia que você deixa de treinar, ou de se dedicar ao treinamento, significa um dia mais distante da realização do seu sonho. Repetindo. Cada dia que você deixa de treinar, ou de se dedicar ao treinamento, significa um dia mais distante da realização do seu sonho. Fazer pressão sobre quem está mal, triste e vulnerável, acaba tendo o efeito oposto. Quando você deixa o emocional tomar conta, o profissional fica comprometido. Atenção a todos os momentos, a decisão quase sempre está nos detalhes. Não basta escolher os atletas mais capazes, é importante fazer com que esses talentos continuem produzindo resultados.
Trate de forma diferente pessoas diferentes, não permitindo que alguém se ache maior, melhor ou mais importante na equipe. Ao evitar que se instalem zonas de conforto, eliminamos as inevitáveis complacências. Para mim, egos inflados são os grandes vilões do trabalho em equipe e das relações interpessoais. Uma equipe é formada por pessoas que têm um objetivo em comum. Sempre lancei mão desse e de outros recursos, que chamo de zonas de desconforto, para evitar que achassem que todas as suas metas já tivessem sido atingidas. O combate à acomodação é permanente. É preciso jogar cada ponto, como se fosse o último. E entender cada oportunidade, como se fosse a mais importante. No caso de uma empresa, fica a pergunta: por que as pessoas se dedicam mais nos dias que antecedem o fechamento de metas? O resultado não é um somatório de ações? Imagine se todos se esforçassem com a mesma intensidade todos os dias. E se os profissionais de recursos humanos encarassem o treinamento como um processo contínuo? É obrigação do treinador, do líder, buscar em si mesmo as causas do insucesso e assumir responsabilidades em vez de recorrer a desculpas. Se não houver paixão, se não houver comprometimento, tudo mais é inútil. Assuma as responsabilidades e extraia lições das derrotas, para não repetir os erros. Não entre em processo de acomodação, não seja complacente. O fundamental não é ser bom, mas estar bem preparado. Realize cada tarefa, como se fosse a mais importante. Perder só me frustra e me deixa inconformado, quando tenho a convicção de não termos feito o nosso melhor. Repetindo. Perder só me frustra e me deixa inconformado, quando tenho a convicção de não termos feito o nosso melhor. No vôlei, como na vida, trabalhar para fortalecer a parte emocional, de forma a não perder o foco na execução de uma tarefa. Meta é onde queremos chegar, e planejamento é como vamos chegar. Enquanto o sucesso é um conceito muito pessoal, de múltiplas definições, a excelência significa realizar da melhor maneira possível aquilo que se pretende. Se você é incapaz de fazer parte de um grupo, de uma comunidade, e dá mais importância ao eu do que ao nós, não importa o tamanho de seu talento. Qual é a diferença entre o bom jogador e o grande jogador? O bom joga bem, porque tem talento, ao passo que o grande, além de jogar, compartilha esse talento com seus companheiros, fazendo com que os outros joguem ainda melhor para que a equipe vença. Ser líder é dar o exemplo para que os outros saibam como se faz e se esforcem para repetir a tarefa no mesmo nível ou ainda melhor. Essa é a única liderança que se sustenta com o tempo. Nada do que você diz influencia mais as pessoas do que aquilo que você faz. Liderar é inspirar e influenciar pessoas a fazerem a coisa certa, de preferência entusiasticamente visando ao objetivo comum. Uma equipe precisa de líderes que no dia a dia, todos olhem como referência. A missão do líder e sua contribuição de buscar o máximo de cada um, muitas vezes contrariam interesses, mas ele deve seguir suas convicções, sem buscar popularidade, mas sim, o melhor para a equipe. Sempre haverá novas oportunidades para os persistentes. Comprometimento pressupõe divisão de responsabilidades. Já a cumplicidade é fruto de egos e vaidade sob controle. As pessoas só se sentem à vontade para cobrar e aceitar as cobranças quando existe confiança e quando todos estão verdadeiramente comprometidos com os resultados. Disciplina não é somente impor e seguir regras rígidas. É, sobretudo, obter o envolvimento de todos numa mesma dinâmica de trabalho. Disciplina e ética são hábitos que perpetuam os bons resultados. Meu estado mental é sempre estar preocupado. Eu nunca relaxo. Mesmo quando alcanço uma meta, estou sempre pensando no próximo desafio. Quando observo e analiso pessoas, busco o inconformismo que há nelas. O bom profissional é aquele que nunca acha que o que conquistou é o bastante, que sempre quer algo mais, e que está disposto a sacrifícios individuais, em nome de um objetivo coletivo. E o bom líder é aquele que consegue incutir esse questionamento em seus colaboradores. Provocar, desafiar, instigar, buscar nada menos que o máximo, essa é a obrigação de todo gestor. Só isso faz crescer. A complacência, ou autocomplacência, a pequena. É verdade que tentar fazer o melhor implica em correr riscos. O estudo e o planejamento minuciosos são fundamentais para que possamos levar os atletas a elevados níveis de performance, a superar barreiras pré-estabelecidas e seus limites anteriores. Superação é ter a humildade de aprender com o passado,
ser inconformado com o presente e desafiar o futuro. Após uma grande conquista, é preciso redobrar a atenção com os detalhes, para que o processo de crescimento seja contínuo. Preparação extrema permite maior capacidade de adaptação em situações inesperadas. O êxito em qualquer situação depende muito do modo como nos preparamos para cumprir nossas tarefas. A sorte vem a reboque. Entenda cada dia como se fosse a última oportunidade para atingir seu objetivo. Usamos as condições precárias ou desfavoráveis a nosso favor como desafio e fonte de motivação. As vitórias nos garantem apenas grandes expectativas e mais responsabilidades. Só a preparação intensa e a extrema dedicação levam ao sucesso. Só chegaremos à vitória se nos entregarmos como um verdadeiro time ao treinamento, à preparação, ou seja, à educação. Superação é ter a humildade de aprender com o passado, ser inconformado com o presente e desafiar o futuro. A vontade de vencer, ou melhor, a vontade de se preparar para vencer, é o complemento indispensável ao talento. Uma grande equipe é formada por talentos complementares. Gosto muito, acredito muito, e é por isso que eu cobro. Tem um sonho? Desenvolva processos. Disciplina é a grande ponte entre os sonhos e as realizações. Faça mais, e falem menos. Não devemos nos orgulhar de sermos melhores que os outros, mas sim melhores do que já fomos. No fim das contas, são as pessoas que fazem a diferença. A vitória não é mais importante do que a certeza de termos feito todo o esforço para conquistá-la. Medalhas são símbolos de conquistas de grupos de pessoas. Muitas vezes, você até perde essas medalhas, ou elas enferrujam, mas as pessoas ficam. Qualquer pessoa de sucesso sabe que é uma peça importante, mas que não conseguirá nada sozinha. O líder faz aquilo que é certo, e não aquilo que é conveniente. O esporte é uma ferramenta incrível, e o Brasil ainda não despertou para isso. Essa força para transformar e transmitir valores vale muito mais que apenas a execução técnica do gesto de cada modalidade. O líder pode errar eventualmente na forma. Várias vezes errei na forma, e pedi desculpas, mas não podemos errar na intenção. Se duvidarem da intenção, você perde a confiança, ela é a base das relações. Quando você perde, avalia como pode melhorar. Funciona como uma somatória de fatores como dor, reflexão e progresso. A mãe de todas as virtudes é a humildade. Esporte ensina que não somos especiais, e que eventualmente, conquistamos algo especial. O elemento que o esporte mais envolve é a disciplina. Isso não quer dizer rigidez, mas o entendimento do que é preciso fazer para atingir o sonho. Isso constrói a ponte para levar ao sonho. O esporte e a disciplina em prol de resultados trazem o entendimento de que a vida não vai dar nada de mão beijada. Medo não é a ausência de coragem. A coragem é saber lidar com o medo e fazer o que é necessário. Esporte é a melhor ferramenta para trabalhar disciplina e resiliência. O esporte ensina a superar as frustrações da vida. Reconhecer as pequenas conquistas é importante. Work hard, play hard, ou seja, trabalhe muito e divirta-se muito. Cultive os 3 Fs: foco, força e fé, nas pessoas, no time e trabalho. Foque no agora. Você aprende com o passado, e pode se antecipar na necessidade de aprendizado para o futuro, mas foque os esforços de execução no agora. Não existem atalhos para o sucesso, mas o trabalho intenso é a estrada mais curta. Uma equipe vencedora tem sempre bons reservas. Talento médio, mais determinação alta é igual a um bom profissional. Talento alto, mais determinação alta, é igual a super profissional. Talento alto, mais determinação baixa, é igual a frustração. Eu acho que o esporte, assim como as artes, é uma ferramenta muito interessante no processo de educação como um todo. Quando se pratica um esporte, exerce-se uma série de valores. Entre eles, disciplina e comprometimento com o objetivo coletivo. Tem a ver com socialização, cooperação, solidariedade. O esporte é muito importante no processo de educação como um todo. Nunca deixar de assumir total responsabilidade pelo projeto. Profissionais que, diante de um fracasso, transferem a responsabilidade para os outros, estão sendo injustos. Tenho profunda aversão a isso. Não adianta ser apenas o mais bem preparado, eficiente e competente, se não for capaz de reconhecer as próprias falhas.
Eu acredito nisso, em um processo permanente de crescimento. Disciplina é a ponte que liga nossos sonhos às nossas realizações. Nós não negociamos integridade e respeito. Isso não se negocia, são os valores. O líder é o guardião desses valores. No vôlei, como na vida, valem os mesmos princípios: a necessidade de identificar talentos, de manter as pessoas motivadas, de se comprometer com o desenvolvimento de cada membro do grupo e, principalmente, de criar um espírito de equipe, que torne o desempenho do time muito superior à mera soma dos talentos individuais. Sei por experiência própria, que somar hábitos saudáveis, e a disciplina nos treinamentos, me ajudou como jogador e como técnico. De nada adianta um time ou uma seleção ter os mais competentes nutricionistas e caprichar nas receitas mais balanceadas, se o atleta não estiver convencido de que deve segui-las, para seu próprio bem. Não devemos nos embriagar pelas grandes alegrias, nem nos deixar abater pelas grandes frustrações. Poucas coisas são tão difíceis em qualquer atividade humana quanto a autoavaliação. Nunca temos a ideia exata do que somos, de quanto valemos, sobretudo quando a medida do nosso trabalho é tão ou mais qualitativa que quantitativa. Bernardinho também é escritor, e para adquirir suas obras e contribuir com o crescimento do canal, na descrição do vídeo, você encontrará um link de afiliado. Caso você tenha observado mais características do Bernardinho, coloque aqui nos comentários, e vamos trocar mais informações. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, e entre para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Os links estão na descrição do vídeo. Você encontrará também, na descrição do vídeo, um link para você baixar uma ferramenta que eu criei e que testei em centenas de clientes, ao longo de mais de 20 anos, atuando em atendimentos personalizados. Bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.